Salve, salve! Sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, veio aos estúdios da Jovem Pan em São Paulo para participar do Jornal da Manhã. Zema falou sobre a possível inclusão dos estados e municípios na proposta de reforma da Previdência. Nesse processo todo de ajuste, como é que vai ser a atuação de Minas para tentar viabilizar a inclusão de estados e municípios na proposta de reforma da Previdência, que agora entra nessa fase de discussões no Senado? A gente vê uma certa disposição dos parlamentares nesse sentido. O senhor vê condição de no final se ter alguma coisa de concreto? Denise, eu estou extremamente otimista. No Senado já é líquido e certo que nós teremos essa aprovação, e como nós tivemos um placar muito mais favorável do que aquele previsto na Câmara dos Deputados, eu também sou da opinião que nós vamos conseguir passar. E até porque da forma que será feita através de uma PEC paralela, a grande reforma da Previdência já foi feita. E agora ficamos a questão da inclusão dos estados e municípios. E nós temos de lembrar dois pontos importantíssimos aí. Primeiro, o ponto financeiro. Se estados e municípios não forem incluídos, o governo federal vai ter de socorrê-los em pouco tempo. É o caso de Minas, do Rio Grande do Sul e vários outros estados que estão tendo as suas contas deterioradas de forma muito rápida. Minas Gerais é um caso que está mais avançado. E além do aspecto financeiro, que é muito preocupante, porque aí a reforma teria sido feita pela metade, está resolvendo a nível federal e não estadual e municipal, nós temos também a questão legal. Nós vamos estar envolvendo 27 assembleias estaduais e 2.108 câmaras municipais. Isso vai virar uma colcha de retalho legislativa que vai ser algo monstruoso e inadmissível num país igual ao Brasil. Alguém muda de cidade, é servidor público, ele trabalha um tempo num regime, depois outros anos em outro regime, e se ele muda de novo outro, isso vai virar uma coisa inadministrável. Então, eu diria que se não for feito por bem agora, vai ser feito por mal em 6 meses, em 1 ano, porque não há como deixar de fora. Durante a semana, a CCJ do Senado traçou o cronograma de tramitação da reforma da Previdência. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senadora Simone Tebet, espera votar a reforma da Previdência e enviar a proposta para análise do plenário em 4 de setembro. A ideia é realizar audiências públicas para ouvir especialistas sobre o tema de segunda a quinta-feira da semana que vem. A expectativa da parlamentar é que o relator, o senador Tasso Gereissati, entregue o parecer já na próxima sexta-feira, dia seguinte à conclusão dos debates. O regimento permite que qualquer parlamentar da comissão possa apresentar uma emenda ao relatório, uma sugestão ao relatório, ou mesmo emenda, que precisa ser analisada pelo relator a qualquer momento, até a data da leitura do relatório. Então, o senador entrega um relatório na sexta, que pode muito bem ser aditado, alterado, modificado, trocado na segunda, na terça ou na quarta, que vai ser o dia da leitura. Lido o relatório, a presidente da CCJ concederá a chamada vista coletiva, que consiste em 1 semana de prazo para que os membros do colegiado analisem melhor o texto. Com isso, ele estaria pronto para ser votado pela comissão em 4 de setembro. É bom deixar claro que mesmo que o parecer seja rejeitado, a matéria segue para análise do plenário. Lá, a PEC da Previdência deverá passar por 5 sessões de discussão antes de ser votada em primeiro turno, o que deve acontecer em 24 de setembro. Depois, mais 4 dias de interstício e outros 3 de discussão para finalmente ser votada em segundo turno no dia 10 de outubro. Também no início da semana, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, participou do programa Os Pingos nos Is. Weintraub falou sobre a situação que encontrou no MEC e voltou a dizer que o governo pode descontingenciar recursos a partir de setembro. Todos os serviços do MEC, quase absolutamente todos, estão funcionando sem interrupção. Existe um outro evento pontual, que é normal, ano sobre ano, eventualmente também acontece, mas você não tem nenhum serviço essencial paralisado, nenhum hospital, ao contrário do que foi noticiado,
teve verba cortada, os hospitais universitários, né? Ninguém deixou de ser atendido, os bandejões dos alunos continuam funcionando, assistências, aulas. Então, assim, o que aconteceu? Vida normal, a gente está passando por uma crise de proporções épicas, o PT quebrou, sim, o país, o Brasil está à beira da insolvência, existem alternativas que a gente vê como a Venezuela, ou, no caso de hoje, ficou muito claro, da Argentina. Essas são as alternativas, essa que é a realidade. E o que a gente está fazendo é administrar uma crise gigantesca, com sangue frio, na boca do caixa. Eu já passei por essas situações anteriormente, administrar uma crise na boca do caixa. Você tem que manter o sangue frio e ir fazendo os pagamentos de acordo com as suas urgências, esperando que a economia melhore, que eu acho que já está dando sinais de melhora, esperando que a gente consiga descontingenciar já a partir de setembro, que foi o que a gente havia comentado, e trabalhando com propostas que a gente apresentou várias. Apresentamos a proposta da alfabetização no dia 10 de abril, apresentamos a proposta para o ensino fundamental em maio, apresentamos o Futuris, que é para o ensino superior, vamos apresentar para o ensino técnico, então apresentamos do Enem eletrônico, então a cada 15 dias a gente está soltando um novo programa, novas ações, conduzido com tranquilidade, com sangue frio, e enfrentando resistências assim titânicas, né? Porque a gente está mexendo com interesses poderosos, grupos que estão comandando o Brasil há muitos anos, na verdade são milhares e milhares de pessoas que, vou usar um termo forte, mas é a verdade, parasitam milhões de brasileiros. Essas pessoas estão organizadas, mas o termo é, são parasitas do Brasil, e a gente está mexendo com os interesses. Então a gente enfrenta... Ministro, só para o ouvinte, para o espectador entender exatamente o contingenciamento, é a não liberação de verbas em razão de os gastos do Estado, de um modo geral, estarem maiores do que a arrecadação? Até que ponto isso tem a ver? Como é que o senhor explica para o público leigo? Tá, importante isso, Felipe. O contingenciamento é o seguinte: o Brasil não quebrou porque, primeiro, nós brasileiros somos melhores do que alguns vizinhos nossos. Essa é a verdade. Culturalmente a gente é melhor. Uma parte da sociedade brasileira se mobilizou e falou: não quero por esse caminho. E a gente plantou um Banco Central que é mais independente do que os outros, que tem reservas internacionais, que mesmo com o presidente fraco que teve, não foi o bastante para jogar o Brasil numa rota de inflação, que tem uma lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, como funciona? Isso é lei. A gente tem que obedecer à lei. Se não obedecer à lei, é impeachment. Você, no ano anterior, isso é, o governo anterior manda uma proposta de orçamento. Ele faz uma previsão de gastos que podem ser executados se a previsão de receita acontecer. Como o pessoal deu uma inflada na projeção do PIB, do crescimento econômico, de 2,5%, né? Que não se materializou esse ano por N razões óbvias, que não tem nada a ver com o nosso governo, tem a ver com o governo passado. A receita também não veio na mesma magnitude. Então, diante desse quadro, a lei nos obriga a segurar a despesa. A gente pode voltar a gastar o que havia sido autorizado no orçamento anterior, caso a receita suba. E a gente acredita que a partir de setembro a gente vai poder começar a soltar uma parte desses recursos. Mas esse ano é um ano de contenção, sim, é um ano que o Brasil está passando por um momento muito difícil. Então, não tem o que discutir. Em Os Pingos nos Is, Abraham Weintraub rebateu as críticas de que o MEC estaria com problemas para elaborar a edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ministro, quem leu a reportagem publicada, acho que foi pela Folha, né? Sobre o Enem, tem a sensação... Não. Folha, Diário do Centro do Mundo... Brasil 247. Eu queria. Quem leu essas coisas aí que foram publicadas, tem a sensação de que o Enem ficou acéfalo, o órgão que cuida do Enem ficou acéfalo a maior parte do tempo e sai com a sensação de que o exame pode nem ser realizado. Eu queria que o senhor dissesse o que é que vai acontecer com o Enem e o que há de verdade nisso. Eu acho isso o seguinte. Eu acho isso uma... É mais do que uma maldade, né? Porque você tem 5 milhões de brasileiros se preparando para prestar o exame
E aí estão desde o primeiro dia falando que não vai ter Enem, que é para espalhar um terrorismo. Eu tenho um histórico de vida, e quem for checar, foram vasculhar a minha vida de cabo a rabo, até encontrarem um boletim ruim quando eu tinha 17 anos. Foi isso que eles conseguiram encontrar a meu respeito. Ele tomou 0, mas depois descobriram também porque eu sofri um acidente horroroso. Mas enfim, voltando. Eu tenho um histórico de vida, como executivo, que não condiz com o fato. Se eu visse que a gente ia bater contra a parede, no final do ano, eu estaria ligando todas as sirenes, eu estaria preocupadíssimo. Aliás, logo que eu entrei, a primeira coisa que eu fiz, a minha prioridade 0, era justamente resolver a questão da gráfica. Agora, a Folha, que é da família Frias, que é importante a gente dizer, porque eles vão atrás do meu CPF. Eu estou com 58 processos que essa tigrada fica movendo contra mim. Eles se escondem atrás de um CNPJ. A família Frias tinha uma gráfica plural que foi envolvida, assim, na impressão de exames aqui desse governo, não desse governo do Jair Messias Bolsonaro, mas do PT. A família Frias tem negócio no BNDES. A família Frias, eu acho que é uma dessas famílias que atrapalharam, sim, o Brasil. Eu tenho essa percepção. E eles publicam um jornal que volta e meia fala coisas que são fake news. E a história do guarda-chuva é o que, para lembrar mesmo, é uma chuva de mentiras, porque fake news é um eufemismo para mentira. É uma mentira atrás da outra. E eu sou Abraão e o seu CPF contra grandes corporações, mas felizmente eu tenho apoio e tenho recebido cada vez mais o apoio de milhares de pessoas. Ministro, o Enem, como o senhor está dizendo, não só vai ser realizado, como ele vai sofrerá mudanças para melhor, né? Queria que o senhor falasse disso. Pro ano que vem a gente começa a transformar ele em eletrônico, né? Como é no resto do mundo, que não estamos inventando a roda. E a gente vai fazer isso gradualmente, justamente para evitar qualquer surpresa, qualquer coisa que as pessoas possam ser prejudicadas. Se houvesse risco do Enem não sair esse ano, eu estaria desesperado, não estaria aqui conversando com vocês. Perfeito. Na quarta-feira, o Morning Show recebeu Guilherme Boulos, candidato do PSOL à presidência da República nas eleições de 2018. O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fez ataques ao jornalista Augusto Nunes, comentarista da Jovem Pan, que não estava presente na entrevista. O MTST nunca invadiu a casa de quem quer que seja. Isso é ridículo. Que agora o Brasil faz política com meme. E meme vira realidade. Então o meme é mais engraçado, resume, e todo mundo passa a repetir. O MTST ocupa grandes imóveis que estão abandonados, devendo imposto, de proprietários que deixam vazios por anos, aliás, de forma ilegal, porque não cumprem a função social da propriedade, como diz a Constituição e o Estatuto da Cidade, que tem que fazer. Isso é um ponto. Sobre cobrança de aluguel, de dinheiro e tal. O MTST jamais cobrou R$1 de quem quer que seja. O jornalista que foi dizer isso, inclusive, se eu não me engano, não, foi na Veja, não foi aqui na PAN, o seu Augusto Nunes, foi dizer isso, eu processei, já foi condenado em segunda instância a me pagar R$20 mil. Tô esperando, viu, Augusto? Deixa de ser caloteiro e paga logo. Tá aí, olha, o Augusto Nunes não estava aqui na ocasião, não estava presente, participando nessa roda da entrevista, e um pouco depois da nossa volta do break, o Fefito retomou o assunto. Vamos ver. Boulos, eu quero te fazer uma pergunta e uma proposta. A minha pergunta, ela é bem objetiva. Eu quero saber se você vai sair candidato à Prefeitura de São Paulo nas próximas eleições. A minha proposta é, no bloco anterior, você citou um dos nossos colegas de trabalho aqui da Jovem Pan como caloteiro. Talvez isso não tenha sido executado na justiça, talvez você acabe processado por causa disso. Eu queria te dar a chance de se desculpar aqui, de voltar atrás ou de explicar melhor essa história. Fefito, vamos lá. Começo por essa Mesmo porque o Augusto não tá aqui, né? Pra se defender, exatamente. Pô, mas se todo mundo que foi citado aqui não tivesse aqui pra defender, eu queria... Mas ele é da casa, a gente vai proteger ele até o fim, Boulos. O argumento do corporativismo jornalístico eu entendo. Agora, o argumento de que não tá aqui, vocês estão falando de um monte de gente que não tá aqui também. Ele não tá. Agora, vivo falando do Lula, ele tá preso. Pois é, injustamente. Então, em relação ao caso do Augusto, Fefito, não pode deixar barato, né, Caio? Agora, em relação ao caso do Augusto, eu acho o seguinte, o Augusto não foi correto e leal nas críticas
que fez e nos ataques que fez. Ele soltou mentiras, e a justiça reconheceu isso já em segunda instância. E isso me levou a usar o adjetivo de caloteiro, que talvez, se nós considerarmos estrito sensu juridicamente, não seja mais apropriado na medida em que a dívida ainda não foi executada. Eu vou poder chamá-lo de caloteiro se a dívida for executada e mesmo assim ele insistir em não pagar. Na sexta-feira, Augusto Nunes participou do Morning Show e ironizou Guilherme Boulos. Augusto Nunes se faz presente agora. Bom dia, Augusto. Bom dia, é um prazer estar aqui de volta ao programa onde eu comecei. Pois é uma espécie de direito de resposta na tua própria casa. Então, Augusto, sinta-se à vontade para comentar. Não sei se você estava acompanhando a entrevista na ocasião. Não, eu vi depois. Você estava viajando, depois. Eu acho. Estava viajando. Vi depois e só quero exercer mesmo o direito de resposta, não vou me alongar muito. É a segunda vez que o Boulos diz isso, né? Caloteiro. Esse processo, nesse processo eu sou defendido pelo advogado Alexandre Fidalgo, que é um ótimo advogado, e ele é que vai me orientando. Não recebi nenhuma cobrança judicial, nada, e ele é que vai me avisar se eu tiver de pagar alguma coisa. E é verdade que eu fui condenado em segunda instância, porque, como vive dizendo o Boulos, a justiça pode errar também. Eu achei estranho o seguinte, que vou citando coisas ao acaso. Ele enfatizou a condenação em segunda instância, então ele me dá mais argumentos para eu achar que a prisão do Lula é justíssima, porque ele foi condenado já em terceira instância. Então o Boulos precisa primeiro explicar se vale ou não vale o cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. E no caso dele, né, ao me chamar de caloteiro, ele quer que seja pago imediatamente, antes de qualquer execução. Ele reconheceu, aliás, eu agradeço ao Fefito por ter retomado o assunto, ele reconheceu que tinha ultrapassado os limites legais, mas não pediu desculpas. Então vai ser processado, sim, porque, como sabemos, quem ouve num bloco uma acusação não ouve necessariamente a ressalva que ele fez, e também sempre jogando farpas, né? Fui desleal com quem? Com ele? Eu não devo nenhuma lealdade a ele. Eu não concordo com nada do que ele diz. Desleal é fazer uma crítica dessa sem estar na minha presença, porque quando ele esteve na minha presença, já nos encontramos, ele foi bastante civilizado, sim. Ele não foi nem um pouco agressivo, ele é agressivo à distância. Como é que foi esse encontro, Augusto? Vocês tiveram esse Ele chegou a mencionar o encontro de vocês no fórum. Conversamos civilizadamente. Eu disse: você está me processando, aí se você quiser direito de resposta, não precisa nem requerer. Pode mandar artigo que eu publico. Foi na Veja. Depois eu encontrei no debate de que a Jovem Pan participou, o debate entre candidatos aqui na Gazeta, e ele veio depois do debate: por que você não manda não fez a pergunta para mim e tal. Ele ficou bravo e por isso moveu esse processo, porque eu o chamei de gigolô de sem-teto. Volto a chamá-lo de gigolô de sem-teto para ver se ele processa agora, porque eu quero saber se o próximo juiz do caso vai repetir a sentença desta juíza que julgou esse caso. Quero ver. E não sei como é que foi julgado de segunda instância, realmente não sei, não conversei com o meu advogado, mas eu sustento que ele é gigolô de sem-teto e provo por quê. Ele vive disso. Ele vive disso. Como disse o Milor a respeito de Chico Buarque, eu estendo ao Boulos, eu desconfio de todo idealista que vive do seu ideal. Agora, ele é o quê? Revolucionário, profissional? Ele dorme na rua. Ele conhece pobre de fotografia do Sebastião Salgado. Ele é de uma família riquíssima. O pai dele é um médico muito bem sucedido, a ponto de ter dado ao filho um sobrado. Ele é sem teto com um sobrado muito bem acolhedor, tanto que ele não leva jornalistas para lá para que ninguém saiba como é que ele vive. O Augusto, então essa afirmação que ele deu aqui no Morning Show, de como que é feita a atuação do sem-teto, ocupando essas
residências, prédios. Isso é violação do direito de propriedade. Essa afirmação não se sustenta, na sua opinião. Ele alega violação do direito de propriedade, que se sobrepõe a qualquer história sobre função social. Esse negócio de função ele alega social isso, Augusto. Função social da propriedade é uma coisa muito subjetiva que se discute aqui, ali. A especulação imobiliária, ele fala em cima disso. Pois é, mas eles invadem só isso. Ele invadiu, por exemplo, um terreno. Aí essa invasão permanece em São Bernardo do Campo e com as pessoas que não são de São não são de São Bernardo do Campo, nem pretendem morar lá. Eu conversei com o prefeito da cidade, ele disse, olha, poderiam ter me procurado porque tem um programa para residências populares que eu poderia acomodá-los. Eles foram a esse terreno, que é para criar um fato político, e desobedeceram ao mandado de reintegração de posse. Quer dizer, a lei para o Boulos, ela vale se o beneficia. Se não o beneficia, é uma lei burguesa que deve ser desobedecida, como ele pregou em Porto Alegre no dia em que o Lula foi condenado em segunda instância. Primeiro ele chamou publicamente, acusou de babaca o desembargador Gebran, que era o relator do caso. Depois ele deu a seguinte declaração: chega do tempo de obediência, o bicho vai pegar nesse país porque não vão prender porra nenhuma e nós vamos para cima. Esse é o homem que invoca a lei para fazer acusações à minha honra, por se julgar ferido na honra dele. Para se ferir uma honra é preciso que ela exista. Tá, eu não vejo essa honra no Boulos e repito tudo que disse. Eu quero que ele me explique como vive. Ele declara que ganha 3.200 por mês com artigos, palestras. 3.200 não dá para ninguém viajar, certo? Quem é que paga as viagens? Apresenta receita e despesa mensal para ver se ele não é gigolô de sem terra. No programa Os Pingos nos Is, eu comentei as manobras verbais e jurídicas de Dias Toffoli no STF para soltar seu padrinho Lula. Ainda sobre o Lula livre, nas redes sociais, uma frase do presidente do Supremo, Dias Toffoli, dita à Veja, tem sido vista como sinal de que a corte se prepara para soltar Lula. A frase é a seguinte, aspas, penso que o julgamento da segunda instância não vai mais provocar tumulto algum. É bom que se diga que não é o ex-presidente Lula que está em julgamento, como muitos acham. O Supremo não vai decidir se solta ou não o ex-presidente nesse processo. O que será analisado é uma questão constitucional abstrata que vai dizer se é possível ou não prender alguém sem justificativa após a condenação em segunda instância ou se devemos aguardar o trânsito em julgado. Há um dispositivo constitucional que diz que ninguém poderá ser considerado culpado até decisão transitada em julgado. É isso que será decidido. Fecho aspas. Em Brasília, se diz que o STF vai soltar Lula de supetão para evitar manifestações. No dia 27, a segunda turma se reúne para analisar pedido da defesa para suspender na primeira instância a ação em que o petista é acusado de receber 12,5 milhões de reais da Odebrecht, na forma de um imóvel para sediar seu instituto e um apartamento vizinho à sua residência em São Bernardo do Campo. Segundo o antagonista, a aposta é que os ministros aproveitarão a oportunidade para soltar o ex-presidente presidiário. Nos últimos dias, o STF recebeu uma carta assinada por 17 juristas, advogados, ex-ministros da Justiça e ex-magistrados de cortes superiores de 8 países, todos esquerdistas, que pedem a libertação de Lula e criticam seu processo. Eles afirmam no texto que as supostas mensagens trocadas entre os procuradores de Curitiba e o ex-juiz Sérgio Moro, que eles tratam como verdade absoluta, estarreceram todos os profissionais do direito. Isso é tudo conversa fiada, é tudo ativista da esquerda que tem aí as suas alianças internacionais e usa esse pessoal de fora para tentar legitimar as narrativas do pessoal aqui de dentro do Brasil. Agora, o Toffoli, ele sempre quer falar sobre abstrações, né, Augusto Nunes? O Dias Toffoli, só para relembrar aqui aos ouvintes, espectadores de Os Pingos nos Is, eu encontrei uma entrevista do Dias Toffoli que ele deu em fevereiro de 2016, em que ele se dizia defensor desde sempre da prisão após condenação em segunda instância. Os senhores acreditam nisso? Tem a entrevista que ele deu
em fevereiro de 2016. Ele dizia que não era necessário o recurso ao STJ, nem o recurso ao STF. Ele se dizia desde sempre defensor disso. Em fevereiro de 2016, sabe quando foi a votação no plenário do Supremo? Em outubro. Em outubro, ele teve uma posição contrária àquela que ele manifestou que tinha desde sempre em fevereiro. O que aconteceu de novidade entre fevereiro e outubro para que o Dias Toffoli mudasse de opinião? Por uma grande coincidência, em agosto, 2 meses antes de outubro, a Polícia Federal indiciou Lula, que indicou o Toffoli ao Supremo, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e, naquela época ainda, falsidade ideológica, no caso justamente do triplex do Guarujá. O caso pelo qual Lula depois seria condenado em segunda instância. Mas o Toffoli já ali, preventivamente, deu o voto contra a prisão, mas foi derrotado. Foi voto vencido, porque venceu a autorização à prisão após condenação em segunda instância. Ele insatisfeito, já que o caso realmente avançou e o Lula realmente foi condenado, ele agora quer reverter isso. E eles ficam dando essa desculpa esfarrapada, alguns que eu já apontei 1000 vezes nesse programa, mas sempre que eles vierem com as articulações dele, eu volto a apontar, que é falta de justificativa. Quer dizer, eles tentam confundir a execução provisória da pena, que é a prisão após condenação em segunda instância, com os requisitos da prisão preventiva, que é aquela ainda durante a investigação, numa fase muito anterior do processo. A prisão preventiva requer justificativa. Você tem que mostrar que existe risco de fuga, existe risco à ordem legal, existe risco de destruição de provas. Por isso se está prendendo ainda o potencial, o possível crime, o suspeito, né, a palavra usada, ainda durante a investigação. Agora, a justificativa para se prender criminosos condenados em segunda instância é justamente o crime ou os crimes que eles cometeram. Então, Lula foi preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi por isso que ele foi preso. Eles simplesmente inventaram esse puxadinho jurídico aí de que, não, tem que fundamentar por que está prendendo. Simplesmente porque começaram a prender bandidos demais e bandidos que eram dos partidos que os colocaram por lá. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei contra o suposto abuso de autoridade. O assunto foi debatido no programa 3 em 1. Projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por servidores públicos e membros dos 3 poderes da República, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas e das Forças Armadas, segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Matéria aprovada na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Nenhum dos destaques apresentados pelo colegiado teve maioria em plenário, portanto, o mérito do texto se manteve intacto. Após a votação, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, jantou com um grupo de parlamentares e neste encontro criticou o texto, dizendo que Bolsonaro terá de vetar alguns itens. De acordo com o Estadão, em conversas reservadas, Moro afirmou que acompanhou a votação pela TV e que a redação do projeto estava ruim em alguns trechos, como que considera abuso a utilização de algemas quando não houver resistência à prisão. E aí, Vera? O projeto tem uma série de problemas, né? Primeiro, a origem. Eu não sou daquelas que acham que qualquer coisa ali no horizonte, uma nuvem lá longe, é uma ameaça à Lava Jato, tá? Eu tenho um pouco de problema com essa histeria coletiva, mas este projeto especificamente, se a gente resgatar a gênese dele, toda a tramitação, vai ver que ele correu justamente nos momentos críticos da Lava Jato, aqueles em que ela atingiu políticos de partidos como MDB, PT, PP, PL e outros, e que ela teve sim o objetivo de tentar enfraquecer a operação, seja porque o projeto foi apresentado pelo Roberto Requião, relatado por ele, teve o aval do Renan Calheiros, correu no Senado com pressa, teve um congênere na Câmara também com o mesmo objetivo. Então, a origem do projeto já denuncia o seu objetivo. Além disso, a inclusão de todas essas autoridades que o Aros listou não resiste ao fato de que os casos ali previstos, passíveis de punições muitas vezes draconianas, são casos concernentes ao sistema de justiça, por assim dizer, ou seja, judiciário, polícias e Ministério Público. São esses os agentes mais suscetíveis às punições que vão lá, e que são punições que não guardam proporção
com as falhas descritas. Você fala em crime de prisão, em pena de prisão de até 4 anos para quem deixar filmar uma pessoa sendo presa ou sendo algemada. Não tem sentido uma pena como essa. É algo que tem o objetivo, não é nem implícito, é um objetivo explícito de atemorizar os agentes cumpridores da lei, de fazer com que eles se sintam ali com medo de cumprir as suas funções, as suas prerrogativas. Terceiro lugar, existe uma carga de subjetividade na descrição das condutas que não condiz com a dureza das penas. Por exemplo, dizer que está suscetível a ser enquadrado em crime de responsabilidade, crime de abuso de autoridade, aliás, um juiz que não conceder um habeas corpus cuja concessão é óbvia, é evidente. Quem é que determina isso? Isso é um caso clássico e acabado de você querer punir alguém pelo chamado crime de hermenêutica, um crime que é puramente de interpretação e de aplicação da lei, conforme, aí sim, o escrutínio do próprio juiz. Ele tem de ter o direito assegurado pelas prerrogativas que ele tem de inamobilidade, de vitaliciedade, etc., de conceder ou não um habeas corpus segundo aquilo que ele vê no processo e o que ele acha. Se ele está passível de um crime de abuso de autoridade por conceder um habeas corpus, você já tem aí um abuso que é da lei e não de autoridade. Então, por essas e outras, eu acho que a lei, se você olhar o nome dela, Lei de Abuso de Autoridade, é uma coisa positiva. Ninguém pode ser a favor de abuso de autoridade. E nós temos, sim, no Brasil, casos de abuso de autoridade que deveriam ser puníveis, deveriam ser passíveis de punição. Eu só não sei se precisa de uma lei específica para isso, porque é uma lei que tem esse condão de querer colocar um cabresto nas pessoas responsáveis por investigações, e eu não sei, e aí não é nem eu não sei, eu tenho certeza que esta lei, redigida da maneira como está e aprovada da maneira que foi, depois eu volto aí nos meandros todos da aprovação, ela não é uma lei de abuso de autoridade, e ela é sim uma lei abusiva para coibir a autoridade. E aí, Constantino? Perfeito. Eu estou revoltado com isso. Isso é um golpe sério à Lava Jato e muito mais do que a Lava Jato. Como a Vera disse, isso pega o trabalho de polícia, de juiz, de promotor. A origem também já foi mencionado, né? Qualquer coisa, vamos ser transparentes aqui, qualquer coisa que venha de Roberto Requião, você tem que ficar com, no mínimo, atenção redobrada. Com o selo de garantia de Renan Calheiros, aí pronto, é a certeza de que o negócio não presta. Então, a origem já é totalmente contaminada. O projeto, se você lê ele na íntegra, ele é assustador, é temerário. A principal questão, a Vera já mencionou também, é o grau de subjetividade. Fala em ação por mero capricho. Quem é que define isso? Então, você transforma as autoridades em reféns dessa interpretação do próprio Estado. Né? O sujeito que aceita uma carreira de policial, de juiz, de promotor, ele não costuma ter muito medo de bandido. Ele sabe já que a carreira dele envolve esses riscos. Mas ele está com medo agora do Estado. Então, veja, é um espantalho falar que quem é contra esse troço, essa bizarrice, é contra coibir abuso de autoridade. Eu sou liberal, eu defendo direitos de indivíduos e o Estado é sempre uma ameaça. Então, é óbvio que tem que coibir e limitar abusos de autoridade, é óbvio. Mas não é disso que se trata. O que vimos nesse projeto e a forma como foi aprovado, e aí, cá entre nós, que vergonha o papelão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que papelão, né? E não só dele, do PSL, por exemplo, que por si só tem mais de 50 deputados e podia ter, por meio da sua liderança, não só recusado a urgência, como exigido o voto nominal, nenhuma coisa nem outra foi feita. Então, ficou um cheiro de acordão. Ficou um cheiro de acordão no ar, de todo mundo ali, de alguma forma, tentando se blindar e se vingar da Lava Jato. E como é que coloca a situação do ministro Moro, que é contra isso, já foi contra quando o projeto tramitou no Senado, e agora mesmo se declarou desconfortável com o projeto. Foi elegante, falou que tem que dedicar o estudo necessário ao respeito ao Congresso e tudo, mas que vê alguns pontos complicados. O projeto é um lixo. E como é que fica a situação do Bolsonaro, do Sérgio Moro, se o presidente Bolsonaro não vetar isso? A pressão toda recaiu sobre o presidente agora. E ele tem uma situação delicada nas mãos, porque a gente sabe que ele tem ali flertado
com algumas concordâncias ali com o Toffoli, com algumas críticas até mesmo a alguns excessos da Lava Jato, e tem o filho dele, senador, em meio aí a uma investigação por rachadinha, por corrupção no seu gabinete. Então é uma situação toda que gera um desconforto enorme. O Partido Novo foi o único que foi mais veemente contra, né, e já entrou, inclusive, com um pedido no STF pela forma como o presidente Rodrigo Maia votou, inclusive se recusando a contar de fato ali as mãos levantadas para ver se dava 31, que é o número mínimo. Acho que temos até o vídeo, né, disso, não sei, mas vergonhosa postura de todos os envolvidos. E aí nas redes sociais agora tem acusações sérias, porque tem, por exemplo, a deputada Zambelli falando que não houve esse acordo, né, de onde vem a explicação da liderança do PSL para não ter recusado a urgência do projeto, né, não do mérito, mas a urgência da votação. Ela diz que foram enganados. Então tá precisando de muito esclarecimento ainda o que aconteceu na noite de ontem. É muito grave, é o golpe mais grave até agora contra a Lava Jato, e que, para atirar na Lava Jato, atira em todo o sistema de justiça e coloca os policiais reféns dessa arbitrariedade. Eu conversei hoje com um juiz federal, ele disse para mim que não só estava revoltado e via vários pontos inconstitucionais ali, como ele mesmo pensa em abandonar a carreira. É essa a situação que estamos vivendo hoje. Colocou as pessoas sérias, que cumprem as funções de promotoria, de justiça e de polícia, na berlinda, como reféns, e pensando em abandonar a carreira, enquanto que vai abrir o caminho aí justamente para aqueles que os políticos sonham, que é a turma carreirista de politiqueiros, né, que querem, no fundo, ir ali para garantir impunidade de autoridades poderosas. Josias, quero ouvir você sobre esse tema. Olha, armou-se uma grande encenação na aprovação desse projeto de lei sobre abuso de autoridade. O PSL do Jair Bolsonaro se juntou ao pedaço bandalho do Legislativo, incluindo aqui o PT e o Centrão, para aprovar uma lei que intimida investigadores, procuradores e juízes. Em 2 semanas, o presidente da República vai ter que informar o país se ele vai sancionar ou vetar essa reação clara, não há dúvida sobre isso, reação da oligarquia política à Lava Jato. Há no palco, o que é mais intrigante, é que há no palco um inusitado encontro entre sujos e mal lavados. Sob investigação, o Flávio Bolsonaro se diz agora perseguido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele repete um lero-lero que é típico do PT e de outros encrencados, PSDB inclusive. Os interesses desses pseudo-perseguidos se juntaram no escurinho do voto simbólico para aprovar essa lei. Coisa combinada, não há dúvida sobre isso, com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Há um cheiro de queimado nesse palco. O problema é que, apesar da fumaça, pouca gente se anima a gritar incêndio dentro do teatro. Por hora, só o Partido Novo, que tem 8 deputados. Mas a coisa é tão escancarada que é preciso gritar teatro dentro do incêndio. Outro assunto que marcou o noticiário foi a troca de farpas entre Jair Bolsonaro e o candidato kirchnerista Alberto Fernandes, que venceu as eleições prévias na Argentina. O tema foi alvo de debate no Morning Show. Vamos falar aí sobre o que está acontecendo, essa crise na Argentina, essas prévias aí. O que você pode nos dizer a respeito? O país vizinho, o país hermano, está movimentado, né? E o Bolsonaro tem dado seus pitacos, né, Edgar, com relação aí a esta eleição que já está quase acontecendo lá na Argentina. Nós tivemos as primárias no domingo, Edgar, e aí as primárias não foram um bom resultado para o que esperava já o Bolsonaro, que antes mesmo já vinha dando declarações de apoio ao Macri, que ele não queria uma volta do kirchnerismo, né, até porque o candidato Alberto Fernandes tem como vice na sua chapa a Cristina Kirchner, né, a quem o Bolsonaro diz que é uma Dilma Rousseff argentina. Porém, a Argentina vive um momento de crise, né, aumentou o desemprego, aumentou a pobreza, né, o Macri teve aí de 4 anos, 2 anos sem crescimento econômico, então um período bastante delicado. O Macri veio com um discurso liberal, só que não conseguiu emplacar essa agenda liberal na Argentina, e as primárias deram mais ou menos o tom do que pode acontecer na eleição do dia 27
de outubro, né, Edgar? Onde o Macri acabou levando uma lavada aí do candidato Alberto Fernandes, que venceu por 47% dos votos contra 32%. Essas primárias é mais ou menos como se fosse uma pesquisa de intenção de voto aqui no Brasil, né, Edgar? Então, dá mais ou menos o tom aí do que pode vir a acontecer. E diante disso, o Bolsonaro esteve ontem no Rio Grande do Sul e ele fez uma comparação do que pode virar o sul do país, né, com a volta do kirchnerismo, daquilo que já acontece em Roraima, próximo da Venezuela. Vamos ver a declaração dele. Não se esqueçam aqui mais ao sul da Argentina o que aconteceu nas eleições de ontem. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chaves e de Fidel Castro, deram sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirme agora no mês de outubro. E aí, Edgar, ele também justificou aí nesse discurso dele a queda da moeda argentina, né, que despencou mais de 30%, a alta do dólar, também a queda da bolsa, todos esses índices que vieram depois dessas primárias. Mas também não dá para ignorar esses outros índices do Macri à frente do governo dele na Argentina. O Alberto Fernandes já respondeu o Bolsonaro, né, este candidato aí da chapa kirchnerista, acabou respondendo o Bolsonaro e olha, as palavras foram fortes, ele disse o seguinte: Bolsonaro é um racista, um misógino e um violento que é a favor da tortura, e diz que alguém assim que fala mal dele é algo que ele até celebra. Ele também disse que o ex-presidente Lula, a quem ele já visitou em Curitiba, deveria estar livre para poder concorrer a uma eleição com ele, e sobrou até para o Moro. Ele disse o seguinte: como posso acreditar na sentença de um juiz que depois vira ministro do candidato que era rival do Lula? E depois o Bolsonaro também amenizou um pouco desse discurso, porque tem a questão também, Edgar, do Mercosul com a União Europeia. Exato. É que o Bolsonaro afirmou que poderia até desfazer aquele acordo, né, de livre comércio, que foi um acordo celebrado, um acordo comemorado, caso a chapa kirchnerista voltasse ao poder. Agora ele já diz que pode romper, que não quer romper unilateralmente com a Argentina, que pode ser aí um processo até um pouco mais gradativo. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente ouviu algum assessor mais consciente, né? Lembrou o presidente do cargo que ele ocupa e da maneira, né? Ele até jogou para o outro lado, né? Ele falou assim: se o Fernandes mesmo já disse que se vencer, ele mesmo pode tirar a Argentina do acordo. Então, o embate ideológico, a narrativa ideológica imperando aí numa situação em que outros pontos, aliás, os mais importantes e cruciais para as relações intercomerciais dos países, deveria estar em evidência. O Caio Vini trouxe vários pontos aí dessa crise, ou enfim, crise, não sei se posso chamar a Argentina, porque ela vive constantemente em crise nos últimos tempos, mas qual vai ser o seu olhar? Então, eu acho lamentável, né, essa reascensão do populismo peronista e kirchnerista na Argentina. E o mercado, que não tem compromisso com narrativa, mas com os fatos, ele já precificou esse risco. O Vini trouxe todos os elementos: a alta do dólar, o derretimento da moeda local, a queda acentuada nas bolsas, não só na bolsa argentina, que teve que suspender pregão, mas também nas bolsas da América Latina. E já existe, os grupos aí de risk assessment já falaram aí num risco de moratória de 75%. Ou seja, com esse governo kirchnerista assumindo o governo argentino, a chance de calote é 3 em 4, né? E ninguém investe em caloteiro. Então, você vai acabar aí com as possibilidades de investimento exterior numa economia que não está com um mercado interno pujante e que não vai conseguir sobreviver aí às custas dos seus próprios negócios. E aqui cumpre ressaltar uma característica do Macri, algumas, né? Ele é um cara elegante, culto, ele cumpre a liturgia do cargo, mas ele não fez um governo disruptivo, ele não abraçou
de fato, a agenda liberal com o, abre aspas, radicalismo que deveria ter abraçado. Fez muitas concessões ao trabalhismo, muitas concessões à forma antiga de fazer política lá na Argentina, diferente do Brasil de 2019, que apesar de ter uma recuperação econômica ainda incipiente, você tem a sinalização do mercado com uma alta da Bolsa, né, desde a posse do novo governo, que de certa forma precifica as expectativas dos agentes econômicos, né? Então, quando você tem um governo que, de forma disruptiva, rompe com o presidencialismo de coalizão e sinaliza para o mercado uma forma mais republicana de atuar, ou seja, lidera pelo exemplo e consegue aprovar a medida de ajuste fiscal tão importante, como é o caso da reforma da Previdência, mais para frente aqui, hoje na pauta tem a MP da Liberdade e corta mais de 20 mil cargos, funções comissionadas, reduz ministérios, congela a contratação de novos funcionários públicos, tudo isso colabora para um ambiente econômico melhor. Como o Vini bem trouxe, né, é triste, especialmente para nós, né, saber que um grande acordo que levou mais de 2 décadas para ser costurado, né, entre o Brasil e a União, entre o Mercosul e a União Europeia, possa ruir, né, em decorrência desse tipo de ideologia política que está atrasada. Por outro lado, é uma oportunidade para nós, brasileiros, assistirmos o que aconteceria com o Brasil com a volta da esquerda ao poder. Aqui, sobre essa situação na Argentina, há que se dizer também algumas coisas aí com relação ao fato, a esse embate que já se estabelece dentro das narrativas de ataques, enfim, com essa fala, principalmente do Bolsonaro em visita ao Rio Grande do Sul, pelo fato do candidato Alberto Fernandes ter mostrado aí uma vantagem larga aí nessas primárias aí, venceu ele compondo nessa chapa com a vice Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, também senador, agora com 47% dos votos, já no indicativo de que a população, a partir do momento em que há venceria no primeiro turno, viu, Edgar? Venceria no primeiro turno. Se fosse assim, na eleição, venceria no primeiro turno. A partir do momento, e é o que a gente fala aqui do Brasil também, claro, temos que implementar reformas, da Previdência está bem encaminhada, aí na sequência vem a reforma tributária, quer dizer, tudo isso vai trazendo, é esperado que se traga uma condição econômica ao país favorável, e aí as pessoas aprovam. Como o Macri até então mostra-se aí incapaz de resolver a situação econômica no país, a população sinaliza para uma alternância, né, nos líderes ali no poder, né? E a Argentina, Vini, não sei se me escapou do teu comentário, ela sempre foi ali, ocupou a 3ª posição ali de um parceiro comercial do Brasil, né? Depois de China e Estados Unidos, aqui dos nossos vizinhos da América do Sul, é um país muito boas importante, principalmente como lembrou a Denise Campos de Toledo aqui da casa, nas relações comerciais e na questão da indústria automobilística, né? A Argentina compra muitos carros aqui produzidos no Brasil. Bom, a partir daí, a fala do presidente Bolsonaro soa como uma bravata populista ali, quando ele vai fazer essa comparação, mostrando uma incapacidade de fazer uma leitura além da questão ideológica, além da narrativa política, da situação que se passa no país vizinho. Dizer que o Rio Grande do Sul, por exemplo, a meu entender, né, pode virar uma nova Roraima, isso está muito longe de acontecer, é um exagero frente às circunstâncias. A Venezuela é um país governado num sistema ditatorial de esquerda, um país onde a população é miserável, busca alimento, quer dizer, a Argentina está muito, mas muito longe dessa situação, né? Segundo, porque com essa ameaça de rever o Mercosul, que agora ele volta atrás aí, talvez orientado por algum par especialista na área, que falou, presidente, calma, não é bem assim, né? O presidente se mostra incapaz, mais uma vez, de entender as atribuições aí do cargo e dessas relações internacionais aí, né, com o trato comercial das nações, principalmente essas aqui da América do Sul. As nações devem pautar as relações a partir do que um parceiro comercial pode suprir o outro e pode oferecer ao outro em termos de alternativas. De novo, nessas inter-relações mercantis. Hoje, acompanhando uma entrevista muito legal do embaixador Marcos Azambuja no Jornal da Manhã, aqui dessa mesma Jovem Pan,
Ele disse o seguinte, aspas para ele aí, nós temos uma amizade com a Argentina que independe das circunstâncias. Quer dizer, amanhã tem um outro governo, um governo de oposição ao Macri, vence, acabou nossas relações com a Argentina, é exatamente isso que está incutido na frase do embaixador Marcos Azambuja. Outra coisa, a figura do Bolsonaro ainda, segundo o embaixador, de ter apostado todas as fichas, né, no Macri, porque parece que para o Bolsonaro só interessa relações que tenham afinidades ideológicas e políticas, é uma espécie de risco, né, de se impor uma autoderrota, porque se o Macri perde, e aí? Não vamos falar, então, com o candidato vencedor, o Alberto Fernandes, um eventual candidato vencedor? Quer dizer, as relações têm que ir além, mas muito além de picuinhas ideológicas. As relações dos países que compõem esse Mercosul devem se fazer a partir, claro, de interesses multilaterais de negócio e comércio, mas que vão muito além de qualquer interpretação política do momento, da circunstância, até porque essa circunstância pode mudar no minuto seguinte. Então, eu acho que as coisas, eu torço para que as coisas se apaziguem nesse campo e que, independentemente de quem seja o vencedor nas eleições da Argentina, o governo brasileiro tem aí a abertura de negociar e dialogar, como sempre foi na tradição da diplomacia brasileira. Edgar, eu acho improvável que essa discussão ela se apazigue, era a nossa esperança, mas eu acho isso muito improvável. Porque eu também acho improvável, porque o governo vive dessa polarização e desse atrito. Mas não só isso, né, Edgar? O tom beligerante, ele é muito mais acentuado no discurso do candidato kirchnerista, né? Ele chamou o nosso presidente da República de racista, fascista e misógino. Isso são ataques pessoais completamente descolados, inclusive de narrativas políticas. Depois de ouvir então é infinitamente mais grave. Depois de ouvir esquerdalha, um ataque do presidente também gratuito, ele não precisava. Mais uma vez, ele incorre numa briga e compra uma briga totalmente desnecessária para o país. Aí que tá. Eu acho que existe uma desproporção. A fala do candidato argentino é infinitamente pior. Do que ser chamado de esquerdalha. Porque ela ataca questões pessoais de violação de direitos humanos e tal, enquanto as considerações do Bolsonaro, por mais grosseiras que sejam, são de natureza política. Em Os Pingos nos Is, analisei ao lado de José Maria Trindade e da economista Renata Barreto, uma das comentaristas do novo programa Mulheres da PAN, os detalhes da delação do ex-ministro Antônio Palocci, divulgados nesta semana. Nessa quinta-feira, novos detalhes da delação de Antônio Palocci foram revelados dessa vez pelo Estadão. A delação do ex-ministro petista aponta uma sucessão de ilícitos e propinas que chegam a 333 milhões de reais, supostamente arrecadados e repassados por empresas, bancos e indústrias a políticos e partidos nos governos de Lula e Dilma Rousseff. Ele fala em organização criminosa do partido e aponta situações relativas a um período de pelo menos 12 anos, de 2002 a 2014. São 23 relatos de Palocci que passam por grandes obras de infraestrutura, contratos fictícios, doações por meio de Caixa 2 a campanhas eleitorais, liberação de recursos do BNDES e de créditos do Banco do Brasil, criação de fundos de investimentos, fusões e elaboração de medidas provisórias para favorecer conglomerados. Palocci cita Grupo Odebrecht, Ambev, Grupo Camargo Correia, Pão de Açúcar, Banco Safra, Cassino, Instituto Lula, Pão de Açúcar, Paique Participações, Votorantim, Aracruz, BTG Pactual, Parmalat, Itaú, Unibanco, Vale, Brasil Seguros, BNDES, Sadia Perdigão, Qualicorp, Touchdown, OAS. Ainda menciona os ex-presidentes Lula e Dilma, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, os executivos Benjamin Steinbrück e Rubens Ometo, o ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, o deputado Carlos Zaratini, a deputada Gleisi Hoffmann, o ex-deputado João Paulo Lima e Silva, o ex-governador do Acre, Tião Viana. Para eu que tô resfriado, essa lista é grande demais, né? Haja fôlego. O ex-senador Lindbergh Farias, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e o ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto. Palocci fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal na Operação Lava Jato. Ele foi preso em setembro de 2016 na Operação Omertá e condenado pelo então juiz Sérgio Moro a 12 anos e 2 meses de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Por força do pacto com os investigadores, homologados judicialmente, Palocci saiu da prisão em novembro de 2018. Ainda preso, interrogado por Moro, ele delatou Lula e revelou o pacto de sangue do PT com a Odebrecht. Renata, é uma roubalheira infindável, é um negócio de uma magnitude assim absurda, e a gente ainda vai aprendendo tudo o que aconteceu durante os governos do PT em termos de sujeira, cada vez maior. Eu acho que talvez a gente nem conheça na totalidade tudo o que aconteceu, porque realmente foi um esquema megalomaníaco com o objetivo de manutenção do poder. Ou seja, a manutenção do poder não é uma coisa simples, né? Não é aquela corrupção simples que também é condenável, mas que é de enriquecimento próprio, né? Ela precisa de um valor muito realmente significativo, precisa estar enraizada em vários dos poderes, em vários setores, e não só no Brasil, também fora. Nós vimos aí o que aconteceu com o presidente do Peru, que se suicidou, inclusive, por conta das investigações e inclusive com pagamentos de propina pelo Odebrecht, que tem pagamentos e financiou, através do BNDES, várias obras em vários lugares de governos amigos do petismo, né? Na África, na América Latina. Então isso realmente, na realidade, só comprova aquilo que eu falo há muito tempo. O PT é uma quadrilha, deve ser tratado como tal, e a gente não tem mais que ficar discutindo isso. E aí o que eu vejo, que me deixa muito desanimado às vezes, é verificar que o STF parece que se tornou um puxadinho para defender o Lula, porque tem gente que precisa de um monte de coisas, é preciso fazer análise de várias investigações, de vários processos lá do STF que são muito importantes, mas eles ficam julgando se o Lula sai ou se não sai. A própria questão da segunda instância, a prisão de segunda instância, que foi basicamente tentando beneficiar o Lula, para mim não existia outro motivo. Isso abriria um precedente para libertar milhares de criminosos aí pelo Brasil. Então realmente isso só deixa claro aquilo que a gente fala todos os dias. A gente tem que tratar o PT como uma quadrilha. José Maria Trindade. Olha, Felipe, eu cheguei à conclusão aqui, sabe, que, Renata, duas instituições consideradas sérias, pesadas e eu diria até para a relação da humanidade insubstituíveis, foram fraudadas. A primeira delas é a democracia. A democracia foi vítima desse processo. A Dilma, quando ganhou a última eleição, né, do Aécio Neves, ela investiu ou gastou dinheiro público, né, porque dinheiro veio de empresários, segundo a própria delação do Palocci, R$1 bilhão. 1 bilhão em uma campanha eleitoral. Não se gasta isso tudo a não ser comprando votos através dos donos dos votos aqui, que são os deputados e senadores. Isso aí foi descoberto. Mais de R$1 bilhão. Não foi declarado, não. 1 bilhão, segundo a delação do Palocci. E, por outro lado, foi fraudado um instrumento que é considerado a maior invenção da humanidade, que é o mercado. Um mercado assim, todo nas asas do dinheiro público, comprando funcionários públicos de plantão, não é mercado, isso não é capitalismo. Então, o Brasil viveu, nos últimos anos, uma ilusão de mercado e uma ilusão de democracia. É muito dinheiro. A gente vê claramente, e eu já sabia disso, a gente sempre comenta, onde o governo do PT, viu uma possibilidade de faturamento, colocou um balcão. Onde viu? Mas assim, detalhes. E aí a própria máquina pública foi aprendendo aquilo e entendeu que esse era o sentido e foi em frente. Então assim, o mercado foi fraudado porque esses empresários que compravam os corruptos de plantão se beneficiavam. Empresário não doa para a campanha eleitoral como não doa para nada. Até a doação propriamente dita é um investimento em imagem. Então o empresário não doa. E não está errado, o empresário tem que fazer lucro e com isso gerar também bem-estar para a sociedade, né? Por outro lado, a democracia... Gente, a campanha do Jair Bolsonaro foi de R$1 milhão, a da Dilma foi de 1 bilhão. Quer dizer, isso não pode ser democracia e com empresários assim não podem ser empresários. Felipe e Renata, o PT está dizendo que são imprestáveis essas informações do Antônio Palocci e que ele está fazendo um jogo contra o PT. Não é verdade, ele está falando a verdade, sabe por quê?
a delação dele já foi aceita. E não se aceita a delação só por tititi, por ouvir dizer. Foram checadas através de extratos, através de indicações e provas. Ele prova o que falou. E sabe, viu? Palocci esteve no coração do poder em todos os governos anteriores aí do PT. Você acompanhou aqui a Semana da PAN com um resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.